Se você não me conhece, o meu nome é Felipe e nesse vídeo eu quero te dizer como se tornar alguém prudente com a ajuda da pessoa do Senhor Jesus. Mas antes eu quero te mostrar qual é a diferença do prudente para o insensato. Creio eu que é importante você ter essa clareza antes de aprendermos como se tornar prudente com a ajuda da pessoa do Senhor Jesus. E é por isso que eu vou abrir minha Bíblia lá em Provérbios e vou ler alguns versículos para vocês. E assim que vocês tiverem um pouquinho maior de clareza, então vamos começar a leitura no texto principal que se encontra lá em Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 27. Amém? O primeiro versículo em Provérbios é Provérbios 22, versículo 3. Provérbios 22, versículo 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O oposto disso seria uma pessoa insensata. Provérbios 14, versículo 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Provérbios 15, versículo 5. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Eu poderia dar um exemplo também muito comum. Por exemplo, imagine que você está andando de skate, bicicleta, patinete ou qualquer coisa desse tipo. Porém, você está chegando perto de uma rua muito movimentada. Se você atravessa essa rua sem se importar de antes verificar se está vindo o carro, você é uma pessoa insensata. Mas se você não atravessa essa rua, se você se nega a atravessar esta rua, enquanto não olhar para todos os lados, então você é alguém prudente. Agora eu vou abrir no livro de Mateus, capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 27. Mateus 7, versículo 24 vai nos dizer: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Enquanto Jesus estava presente nesta terra, ele muito falou a respeito de muitas coisas diferentes. E nós temos muito que aprender com a pessoa do Senhor Jesus. Sabe? Há muitas coisas escritas na qual nós podemos colocar nossa atenção, na qual a gente pode colocar a nossa audição. Por exemplo, nesse exato momento você está me ouvindo falar a respeito do que o Senhor Jesus disse. Então Jesus está comparando o homem prudente àquele que ouve. Então não tampe os seus ouvidos, esteja pronto para ouvir. Amém? Esteja pronto para ouvir. Quando se trata de ouvir, esteja pronto. Quando se trata de falar, aí você fica um pouquinho mais assim para trás. Quando se trata de irar, aí você não precisa ter muita pressa também não. Para falar e para se irar, fica tranquilo, não precisa ter pressa, mas para ouvir, esteja pronto. Esteja pronto para ouvir. Porque ser prudente tem a ver com isso, tem a ver com ouvir. Você tem uma oportunidade maravilhosa, um privilégio maravilhoso. Você tem a palavra de Deus e você pode ouvir. Já imaginou o privilégio que você tem de poder consultar a Deus através da palavra? Ouvir o que Deus tem para falar com você? Quais os conselhos, quais as direções que Ele tem para te dar a respeito daquilo que você está vivendo? Então ouça Deus falar com você, ore para que Deus fale com você na palavra, para que Ele te revele a palavra. Eu tenho certeza que Ele pode te ajudar em muitas áreas da sua vida, seja a área profissional, seja a área amorosa.
sabe? Seja também sobre as inseguranças, as incertezas, os medos. Deus ele tem muito para falar com você através da palavra, mas você tem que ouvir, você tem que querer ouvir. Mas entenda uma coisa, não se trata apenas de ouvir, porque está escrito no versículo 24: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Primeiro, não é apenas ouvir, mas quem você está ouvindo, porque Jesus está dizendo: quem ouve as minhas palavras. Muitas das vezes, as pessoas que você está emprestando os teus ouvidos para ouvir o que elas têm a dizer não são as melhores pessoas para te dar dando conselhos, para estar te dando direção. Quer se tornar alguém prudente? Escute. E não apenas escute, mas escute Jesus. Porque esta porção das Escrituras que está nos mostrando como se tornar alguém prudente, diz para escutarmos Jesus, é quem ouve as minhas palavras, é as palavras de Jesus, então escute Jesus. Amém? Ao invés de estar dando ouvidos a conversinhas de tantas outras pessoas diferentes que não querem agregar nada para a sua vida, muito pelo contrário, estão te levando para um péssimo caminho. Agora a Bíblia continua: quem ouve e ouve as minhas palavras e as pratica. Não se trata apenas de ouvir. Você pode passar a vida toda escutando Jesus, escutando e lendo o que está na palavra de Deus, mas se você não começar a praticar, se você não começar a viver aquilo que está escrito, aquilo que Jesus tem te falado, você não vai sair do lugar, você vai permanecer estagnado e muitas das vezes, na grande maioria das vezes, quebrando a cara. Porque não se trata apenas de ouvir, não se trata apenas de ouvir Jesus, mas também se trata de viver aquilo que ele tem falado. Eu vou ler para vocês lá em Tiago, Tiago capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-os vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Se você apenas ouve, mas não pratica, não vive, você está enganando a você mesmo. É a mesma coisa de você se olhar no espelho. A Bíblia traz essa comparação de você se olhar no espelho e logo que você sai, você esquece a sua aparência. Porque é assim, se você apenas está ouvindo e nunca vivendo, nunca praticando, vai chegar um momento que você não apenas está deixando de viver aquilo que você deveria estar vivendo, não apenas está deixando de praticar aquilo que você deveria estar praticando, como você nem sequer mais vai se lembrar daquilo que lhe foi ensinado. Ok? Então não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Agora nós vamos ler os próximos versículos e você vai perceber que tanto o prudente como o insensato, eles ouvem. A diferença é que o prudente não apenas ouve, o prudente ele ouve e ele pratica. Amém? Então eu vou voltar agora para o livro de Mateus, capítulo 7. E agora nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 27. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Se você quer ser alguém insensato, é simples, apenas ouça. Pode ouvir qualquer pessoa. Pode continuar ouvindo as pessoas que te dão conselhos ruins. Você só vai se tornar cada vez mais insensato. E se você quer ser insensato ou continuar sendo insensato, você pode até ouvir a pessoa do Senhor Jesus. É só você fazer o oposto daquilo que ele tem te ensinado. Ou é só você ouvir, mas não praticar aquilo que ele tem te ensinado. Mas eu acredito que não é isso que você quer para a sua vida, não é mesmo? Então ouça. E ouça quem? Ouça Jesus e pratique aquilo que ele tem te ensinado. Viva aquilo que ele tem te ensinado. Para que você não seja como um insensato que está construindo a sua casa sobre areia. Perceba que versículo 27 vai dizer: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Essas circunstâncias desfavoráveis, elas vêm tanto na direção da casa do justo como na direção da casa do insensato. A diferença é que na casa do insensato dá ruim. Por quê? Porque ela cai e grande é a queda. Mas a casa do justo não, a casa do justo permanece. É o que a Bíblia nos ensina.
Se você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui nos comentários experiências que você já teve na sua vida no qual a palavra de Deus te ajudou a lidar. No qual, ao invés de você agir como um insensato, você agiu como alguém prudente, para que outras pessoas possam ser edificadas e aprender com você. Agora, se até aqui, nesse exato momento, você só quebrou a cara, que a partir deste exato momento também você possa se tornar alguém prudente. Começar a ouvir Jesus, começar a praticar e viver aquilo que ele tem te ensinado e no futuro, se possível, volta aqui para dar seu testemunho para que outras pessoas sejam edificadas. Por agora, se possível, eu peço apenas o seu like para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas e o nome de Deus ser glorificado. Eu vou ficando por aqui então. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e que a paz de Deus esteja sobre a sua vida.